A aula de hoje vai incidir sobre, essencialmente, a questão da simplificação de frações. Portanto, eu vou dar uma pequena revisão naquilo que foi dado no 10º ano relativamente à simplificação de polinómios e depois, a partir daí, vamos utilizar essas ferramentas para simplificar frações, para passar frações com nomeadores diferentes de uma maneira mais rápida e mais simplificada. Portanto, eu vou introduzir esses conceitos e depois vou resolver aqui dois exemplos sobre essas questões. Bom, o que eu estou a dizer aqui é que quando temos exercícios de simplificações de frações, por exemplo, uma simplificação de uma expressão com um polinómio em cima e com um polinómio em baixo, a tal função racional que nós falámos, fatorizar quer o polinómio de cima, quer o polinómio de baixo em fatores deste género, x menos a é uma ferramenta muito útil. Porquê? Porque se houver fatores em comum no numerador e no denominador, eles podem eliminar-se desde que estejam a multiplicar. Portanto, existem no fundo três situações possíveis em termos de simplificação. Se o fator em causa, se o polinómio em causa tiver grau 1, é muito simples. Basta meter o número que está a multiplicar por x em evidência. Neste caso, temos aqui o 4 fora a multiplicar, quer dizer que o 4x fica só x lá dentro, e o 6 ficaria a dividir por 4, está bem? Porque quando nós se quiséssemos voltar atrás, fazendo a propriedade distributiva, teríamos que voltar ao mesmo sítio. Portanto, isto aqui, poderíamos colocar aqui um passo intermédio, porque, porque colocar em evidência, no fundo, é meter um fator fora a multiplicar e, claro, dentro fica cada elemento, cada fator, a dividir por esse número que foi colocado em evidência. Mas é mais fácil pensarem assim. Aqui do 4x tiro o 4, fica só x. Aqui o 6, como não tem 4 para tirar, mais vale deixá-la dividir por 4. E, mais uma vez, fazer a propriedade distributiva dá para ver se nós estamos a resolver isto bem ou não. Portanto, para grau 1, basta fazer isto. O que acontece com grau 2? Com grau 2, o que é aconselhável é vocês verem os zeros do polinómio. Se o polinómio tiver dois zeros, sejam eles x1 e x2, então o polinómio ax² mais bx mais c fica ax menos x1 e x menos x2. Por exemplo, este aqui, se vocês fizerem forma resolvente, tem os zeros 2 e menos 3. Portanto, vamos ter que começar com o a, que neste caso é 3, estão a ver? E depois a seguir x menos um zero, x menos o outro. Ou seja, fica x menos 2 e x mais 3, porque o menos 3 é negativo, menos com menos dá mais. Se por acaso o polinómio não tiver nenhum zero, isto quer apenas dizer que ele não dá para fatorizar mais. E se for um polinómio com grau 2 que tenha apenas uma raiz, esta conta como uma raiz dupla. Eu já vou passar a mostrar aqui o exemplo. Neste aqui, por exemplo, se vocês forem à calculadora ou fizerem forma resolvente à mão, é igual. Eu já vou fazer aqui. Portanto, é menos 2, 16 e menos 32. Esta calculadora até indica que tem qual a multiplicidade desse zero. Se vocês mandarem resolver, o 4 tem multiplicidade duas vezes. É porque só tem um zero, que é o 4, mas é como se fosse uma raiz dupla. Então, este polinómio fica a, fica menos 2. Estão a ver? Depois x menos um zero, x menos o outro. Como são os dois iguais, fica x menos 4, x menos 4. Isto até podia-se escrever assim. X menos 4 ao quadrado. Tá? E agora vamos ver para graus 3 ou maior do que 3. Se um polinómio tiver um grau maior ou igual do que 3, o que é aconselhável nesse caso é, primeiro vocês sacarem uma raiz. E para isso podem utilizar a calculadora gráfica e metem o polinómio e daí tiram uma raiz. Depois o que é que se faz? Utilizando a regra de Ruffini, baixamos o grau desse polinómio. Portanto, utilizamos essa raiz na regra de Ruffini, eu já vou mostrar aqui um exemplo prático, e conseguimos baixar o grau do polinómio. Se ele tiver grau 3, passa a ficar com grau 2 quando fazemos a divisão. E o resto tem que dar zero. Para as coisas estarem bem feitas, o resto tem que dar zero. Bem, vamos a um exemplo, que acho que assim a coisa torna-se mais óbvia, mais natural. Este polinómio aqui, se vocês colocarem na calculadora, um dos seus zeros é 1. Como é que isso se coloca na calculadora? Já agora também explico como é que isso se faz. Portanto, vamos à parte dos gráficos. Esta calculadora, por acaso, tem até forma resolvente de grau 3. Também se podia ir lá buscar a solução. Portanto, fica 2x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 2x menos 6. Ok? Tem aqui estes zeros, o menos 3, o menos 1 e o 1. Aliás, pode-se facilmente calcular. Menos 3, o 1, menos 1 e o 1. Eu escolhi o 1. Qualquer um deles dá. Eu escolhi um porque é o mais simples.
E agora fizemos aqui a regra de Ruffini. Recordem como é que era a regra de Ruffini. O primeiro número cai, depois este multiplica por 2, vem para aqui, depois soma. Depois o 1 multiplica por 8 e vem para aqui, depois soma. Depois o 1 multiplica por 6 e vem para aqui, depois soma. E o resto obrigatoriamente tem que dar zero. O que é que isto quer dizer? Que este polinómio, que é o meu dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Mas o resto é zero. Fica só o divisor, que no Ruffini era x menos 1, x menos este valor. E o meu quociente que é 2x ao quadrado mais 8x mais 6. E agora, isto que aqui está tem grau 2. Então, se tem grau 2, podemos ir à forma resolvente buscar os seus zeros, que neste caso os zeros vão dar menos 1 e menos 3. É normal que assim seja. São os outros dois zeros deste polinómio aqui de cima. E então isto vai ficar x menos 1. Depois meto o a, que é 2. Eu até o meto aqui atrás, para não ficar confuso ali no meio. Depois x mais 1 e x mais 3. E está feito. Conseguimos fatorizar um polinómio de grau maior ou igual do que grau 3. Pronto, se tivesse grau 4, tínhamos que fazer duas vezes a regra de Ruffini para depois ficar com grau 2 e utilizarmos a forma resolvente. Portanto, o princípio é sempre este. Alguns truques que dão muito jeito. Aliás, essencialmente são dois truques. Que é pôr em evidência, dá muito jeito. Então, potências de x é uma coisa que se costuma pôr em evidência. Por exemplo, aqui, nesta situação, isto está com grau 4, mas facilmente podemos pôr em evidência aqui x ao quadrado e já ficamos com polinómios fáceis de simplificar. A outra coisa é utilizar este caso notável aqui, a ao quadrado menos b ao quadrado, que é a menos b e a mais b. Eu já vou passar agora a resolver um exemplo. Portanto, aqui ficaria... Aqui podemos escrever x ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Portanto, este é o meu a, este será o meu b. Fica a menos b, x ao quadrado menos 5 e a mais b, x ao quadrado mais 5. E lá está com grau 2. Agora é muito fácil simplificar utilizando a forma resolvente. Eu tenho aqui dois exercícios para a gente resolver, são de simplificação. Por exemplo, este aqui tem grau 3. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar no numerador e no denominador e vou tentar simplificar ao máximo estas expressões, colocando aqueles fatores como eu descrevi há pouco. Quando há fatores em comum, eles acabam por cortar uns com os outros. Por exemplo, aqui em cima, este tem grau 3, podíamos fazer o Ruffini, mas dá para pôr o x em evidência. 4x ao quadrado menos 4. Cá em baixo tem grau 2, então vamos à forma resolvente buscar os zeros deste polinómio. Portanto, é 2 menos 8 e 6. Os zeros são 1 e 3. Então fica a, que neste caso é 2, x menos 1, x menos 3. Este aqui pode-se fazer com a forma resolvente também, ou então reparando que isto é 2x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Portanto, isto pode ficar 2x menos 2, 2x mais 2. Cá em baixo mantém-se tudo na mesma. Parece que ainda não há nada que elimine aqui. Mas recordo que quando tem grau 1, o ideal é colocarem o número que está a multiplicar por x em evidência. Se eu aqui meter o número que está a multiplicar por x em evidência, já fica x menos 1. Aqui, se eu meter o número que está a multiplicar por x em evidência, fica x mais 1. E agora já temos aqui algumas coisas que podem cortar. Os fatores são este 2 pode cortar com este 2, este x menos 1 pode cortar com este x menos 1 e ficamos com 2x, x mais 1 sobre x menos 3. E agora esta multiplicação podia-se fazer, está bem? Isto daria 2x ao quadrado mais 2x sobre x menos 3. E já não dá para simplificar mais, porque já não há mais fatores que possam eliminar. Está bem? Portanto, a utilidade destes truques de colocar naqueles fatores ajuda bastante em exercícios de simplificação. Agora vamos ver outro tipo de exercícios que também podem envolver estas mesmas operações, estas mesmas simplificações que eu defini há pouco. Imaginem que nós queremos simplificar frações que estão a somar ou subtrair. Olhando aqui à primeira vista para esta expressão que aqui está, dava a sensação que eu tinha que multiplicar o x por este fator, por este e por este, que tinha que multiplicar este x menos 3 por cada um deles. Portanto, se calhar há um caminho mais simples para fazer isto, e de facto há. Vamos fatorizar aqueles denominadores todos. Não se preocupem com o numerador, fatorizem apenas os denominadores. Cá em baixo, para o primeiro, não há nada a fatorizar, aqui também não. Aqui podemos meter o 2 em evidência. E este aqui, ou utilizam o caso notável outra vez, ou então podem descobrir os zeros, que são menos 3 e 3. E agora reparem, já me parece haver aqui muita coisa em comum. Aliás, este 2 até pode cortar com este 4, e este 4 fica 2. Reparem, este fator aqui, x menos 3, também aparece aqui. Este fator x mais 3 também aparece aqui. O único que não aparece, por exemplo,
na última fração é o x. Portanto, o conjunto de fatores que eu tenho ao todo são só 3. É o x menos 3 e o x mais 3. Portanto, eu tenho que ver para cada uma destas expressões quais são os fatores, qual ou quais os fatores que faltam. Por exemplo, no 1 sobre x falta o x menos 3 e o x mais 3. Neste aqui falta o x e o x mais 3. Neste aqui falta o x e o x menos 3. E neste aqui só falta o x. Portanto, no fundo, são as expressões que eu tenho que multiplicar cada denominador, de modo a que fiquem todas ao mesmo denominador. Portanto, eu vou meter aqui uma fração muito maior. Vou até apagar isto. Ok. Reparem que agora a minha fração vai ficar x menos 3, x mais 3. O primeiro, que era 1, multiplica por x menos 3 e por x mais 3. O segundo, que é menos 3x, multiplica por x e por x mais 3. O terceiro, que é 2, multiplica por x e por x menos 3. E o quarto, que é menos 7, só multiplica por x. E agora é só fazer as propriedades distributivas e simplificar estas expressões. Estão a ver? Portanto, dava a sensação que isto ia... Porque se vocês, por exemplo, multiplicassem este por este, por este e por este, ficavam com grau 5 no denominador. Já viram a confusão que isto não ia dar. Já para não falar na quantidade de multiplicações diferentes que vocês tinham de fazer. Portanto, o meu conselho, quando tiverem frações com denominadores diferentes e tiverem esta situação aqui, potências com grau 2 e coisas que deem para pôr em evidência, como é o caso aqui deste 2, fatorizem os denominadores todos e depois comparem os fatores que um tem, porque aparentemente parecia que não tinham nada em comum e, no entanto, há aqui muitos fatores que estão repetidos. E agora, o primeiro dá x ao quadrado menos 9, porque isto aqui é o caso notável. O segundo vai dar, este dá x ao quadrado mais 3x, portanto, x ao quadrado mais 3x, que a multiplicar por menos 3x fica menos 3x ao cubo menos 9x ao quadrado. Este aqui dá 2x ao quadrado menos 6x, porque este aqui dá x ao quadrado menos 3x, está bem? Pois é só multiplicar por 2. E o último dá 7x. E agora, o fator cá em baixo, podemos até deixar isto ficar na mesma. Até pode ser que depois dê para fatorizar. Provavelmente não dá, porque isto foi um bocado ao calha que eu construí este exercício. Portanto, no final fica menos 3x ao cubo deste fator aqui. O 9x ao quadrado com este e com este dá menos 6x ao quadrado. Este e este. O menos 7x com o menos 6x dá menos 13x. E o 9 está sozinho. Menos 9. E agora com a parte aqui de baixo. Pronto, e depois podia-se ver os zeros aqui da parte de cima para ver se tinha zeros em comum, para se poder fazer a regra de Ruffini. Até se pode fazer isso no instante. Vou só meter o gráfico desta função na calculadora no instante. Portanto, é menos 3x x ao cubo. Provavelmente não tem nada em comum. Menos 6x ao quadrado. Menos 13x. Menos 9. Tem ali um 0. Vamos ver. Zoom. Gsolve 0. É um número muito estranho. E não sei se terá mais algum. Não me parece que tenha mais algum 0. Podemos aqui abrir um bocadinho mais a janela. Não, só tem este 0 aqui e ainda por mais não é nenhum dos zeros em comum em baixo. Não dá para simplificar muito mais isto. Está bem? Portanto, viram como é que se aplica estas propriedades das fatorizações em dois tipos diferentes de exercícios. Em simplificações em que a fração está já tudo ao mesmo denominador, já só temos um polinómio em cima e um polinómio em baixo, só que com graus maiores ou iguais do que 2. E depois estas situações em que temos fatores com denominadores diferentes a somar ou a subtrair, e então nós aí decompusemos primeiro, fizemos a decomposição dos denominadores, depois vimos qual é que era o conjunto de fatores, que está aqui, e a partir desse conjunto de fatores tentámos passar tudo ao mesmo denominador. Tá, isto dá muito jeito, é uma ferramenta que dá muito jeito. Bom estudo, até uma próxima aula.